Obrigado, Senhor. Podemos desfrutar da Tua mesa, ou também do privilégio de ofertar a Ti. Senhor, quem somos nós diante do Senhor? Nós somos aqueles que receberam da Tua misericórdia a Sua graça. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, agora oramos pela palavra, queremos ter um coração aberto para ouvir o Teu falar, ó, que essa palavra possa produzir edificação e também ação na nossa vida e no nosso viver. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Essa semana aqui, nós, na sexta-feira, ouvimos a palavra Cristo é o pão da vida. Cristo é a verdadeira comida. Cristo é o nosso alimento. Quem de mim se alimenta? Por mim viverá. Quanto mais nos alimentarmos de Cristo, mais Cristo vai viver em nós. Amém, irmãos? E ontem foi compartilhado sobre o Deus triuno, né? A economia do Deus triuno. Os irmãos desfrutaram dessa palavra, da economia? Esse capítulo 1, irmãos, ele é fundamental, né? Nós estamos vendo esse livro, A Economia de Deus. E esse capítulo 1, ele é a base, né? Porque ali ele mostra para nós que Deus, embora três, é um só. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. E eu me lembrei de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Ele fala que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal... São três Espíritos? Não. Graças ao Senhor, né? Para poder nos alcançar, para poder agir em nós, para poder viver em nós. Esse Deus único, ele precisa se manifestar nesses três aspectos. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito. Amém, irmãos? E tudo isso está hoje dentro daqueles que creem, daqueles que o receberam. Esse Deus triuno vive dentro de nós. Eu fico pensando, né, irmãos, durante o Antigo Testamento, Deus, por diversas vezes, né, Deus veio atrás do homem, né? Deus fez o jardim, Deus produziu tudo e aquilo, o homem pecou. Quem que foi atrás de quem? Deus foi atrás do homem. O homem se escondeu de Deus, né? E se a gente for olhar a trajetória do Antigo Testamento, Deus está sempre liberta disso e salva daquilo. E o povo quer rei, ele dá um rei. Irmãos, o Senhor fez de tudo para que o homem se aproximasse dele. Mas por diversas vezes e por muitas e muitas vezes o homem se afasta de Deus. É assim conosco também, né, irmãos? A gente se afasta rapidamente de Deus, né? Deus então decidiu fazer essa obra maravilhosa. Essa obra foi feita porque Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer ser próximo de nós. Então o Senhor veio como um homem. E hoje esse Senhor que veio como um homem, ele entende quais são as nossas fraquezas. Ele sabe o que é o viver humano. Ele aprendeu, ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Por quê, irmãos? Para que você e eu estejamos próximos dele. Ele também ressuscitou, ele venceu a morte. Aquilo que nos apavorava foi vencido pelo Senhor. E todas as coisas negativas foram levadas na cruz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para desfrutarmos desse Senhor e para estarmos próximos desse Senhor. Nós estamos vivendo com esse Senhor. Agora nós temos a vida divina dentro em nós. Aquilo que Deus planejou lá no Éden, hoje é uma realidade na vida daqueles que creem. O Deus triuno está dentro de nós. A árvore da vida está em nós. O rio da água da vida está em nós. A expectativa de Deus é que agora nós, que temos toda essa riqueza, nós que temos agora essa vida em nós, vivamos próximo e vivamos nele. Amém, irmãos? É fácil, irmãos. O Senhor continua nos chamando.
Ainda nós nos afastamos de Deus no nosso homem natural. Mas lá dentro tem alguém te chamando. Onde estás? Assim como ele fez. Onde você está agora? Senhor, eu estou nos meus pensamentos, eu estou na minha dívida, eu estou no meu problema. Vinde a mim. Está com sede? Vinde a mim, venha beber. Está com fome? Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Coma de mim, viva por mim. Viva de mim. Deus é bom, né, irmãos? Esse é o Cristo maravilhoso. E esse Cristo maravilhoso é seu e é meu. E eu posso desfrutar e viver nele. E hoje o título da nossa mensagem é a expressão de uma vida que vive Cristo. É exatamente sobre esse viver. Paulo, quando ele compartilha aos Filipenses, no capítulo 1, 2 e 3, Paulo fala sobre a experiência interior de viver esse Cristo, de desfrutar esse Cristo, de estar nesse Cristo. Ele fala que ele queria ganhar a Cristo. Ele dispensa todo o seu encargo para aqueles irmãos da igreja em Filipe. Eu quero conhecer. Esse conhecer é experimentar o poder da ressurreição. O poder da ressurreição, irmãos, é o que nos dá força para vencer as nossas adversidades. É a vida que traga e vence a morte. Esse poder está em você, está em mim. Eu preciso tomar posse desse poder. Eu preciso lançar a mão desse poder quando eu estou em dificuldades. Quando eu estou longe de Deus. Saiba, irmãos, e creia. E receba essa verdade de forma prática na sua vida. O poder da ressurreição está em você. A vida que vence está em você. E Paulo fala, eu quero me conformar com Ele. Eu quero viver os sofrimentos, experimentar os sofrimentos de Cristo. Quais são os sofrimentos de Cristo hoje? É completar a sua obra, é edificar a sua igreja. Eu quero sofrer com Cristo, completar o que resta das aflições de Cristo na minha vida, no meu viver, para completar essa obra, para cooperar com o Senhor, para que essa obra seja completada. Isso é sofrer não como malfeitor. Amém, irmãos? Mas é sofrer pela causa de Deus. É sofrer com justiça. Ó Senhor Jesus! Conformando-me com Ele na sua morte. E para que essa vida pudesse ser vivida em Paulo, ele fala que ele considerou tudo como perda, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, Senhor dele. Irmãos, Senhor nosso. Então, para você desfrutar desse poder de ressurreição, para você ganhar a Cristo, para você viver e sofrer pela causa do Senhor, para você levar sua vida à cruz, para você negar o seu eu, a sua alma, nós precisamos do poder da ressurreição. Para Cristo, foi os sofrimentos, a cruz e a ressurreição. Para nós primeiro vem a ressurreição. Porque, irmãos, para nós podermos suportar os sermos conformados com Ele na sua morte e também nos seus sofrimentos. Amém, irmãos? O poder da ressurreição. Então, Paulo, no capítulo 1, 2, 3, ele dispensou o seu encargo aos filipenses. E agora, chegando no capítulo 4, nós podemos ver ali uma palavra conclusiva. Ele começa o versículo 1 falando, portanto. Titão está aí? Ô Titão, portanto, o que é portanto, Titão? É uma conjunção? O Tito que gosta disso, né? É uma conjunção, né, Tito? Conclusiva, né? Conjunção conclusiva. Então, Paulo está falando, olha, logo, é isso, né, Tito? Por isso, por conseguinte. É isso que ele fala aqui, né? Então, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. Sabe, irmãos, essa saudade, né? Só existe no português essa palavra, né? Não existe nenhum outro idioma, só na língua portuguesa. Isso aqui é um sentimento de dor pela ausência daquelas pessoas que nós amamos. Então, Paulo fala para esses irmãos saudosos, esses irmãos amáveis, que ele tinha um sofrimento, ele tinha uma dor interior por não estar junto com aqueles irmãos.
E nós também, irmãos, precisamos valorizar a nossa vida coletiva, a nossa vida da igreja. Nós precisamos valorizar estar com os irmãos. Amém, irmãos? São amados, não são? Olha para o irmão do lado aí, amado, né? Oh, amado irmão, amado irmão. Amém. Minha alegria e coroa. Esses irmãos era a alegria interior de Paulo. Paulo tinha uma alegria, um êxtase quando ele via aqueles irmãos, quando ele lembrava desses irmãos saudosos. E coroa, irmãos, para Paulo, o trabalho, o operar, o cooperar com Deus na edificação daqueles irmãos resultou para ele algo positivo. Era como alguém que corre uma carreira e chega como um vencedor. É um prêmio para os vencedores. Essa coroa, que é a coroa da justiça, e que Paulo fala ali que a coroa já está reservada para ele. Então, irmãos, os irmãos eram a coroa de Paulo. Por um lado, ele tinha alegria interior, e de forma visível aqueles irmãos eram a sua coroa. Irmãos, o nosso cuidado pelos irmãos, o nosso apacentar os irmãos, a nossa vida de igreja, da igreja, esse cuidado mútuo, irmãos, isso vai redundar em vitória para nós na presença do Senhor. Nós devemos lutar e labutar na nossa vida por causa daquilo que o Senhor ama. Deus ama pessoas, Deus ama os seus filhos. Há muitos ainda que Deus quer, mas que não foram ainda salvos. Isso é a nossa missão também, irmãos. Amar o que Deus ama. O apóstolo João fala que a gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não ama a quem não vemos, né? E se nós não amamos aquilo que nós vemos. Isso é prático, irmãos. Então, se nos 3 primeiros capítulos Paulo fala ali sobre uma experiência interior, agora ele vai falar sobre a expressão exterior dessa vida de forma prática no nosso viver. E esse é um dos itens práticos, amar os irmãos. Amar, irmãos, não é uma coisa invisível, mas é algo que é expressado. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, vamos continuar aqui, né? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que... desculpe, irmãos. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Paulo já havia tratado esse assunto também, nós vimos em Coríntios, né? Paulo fala ali em 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala sobre pensar concordemente, ter o mesmo pensamento. E aqui ele está falando de novo, mas ele fala isso também nos capítulos anteriores. Paulo já tinha feito exortação sobre isso, né? No capítulo 1, no versículo 27, ele fala aqui, ó, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Amém, irmãos? Então, Paulo estava fazendo essa exortação também no capítulo 2, no versículo 2, ele fala, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que sentimento é esse, irmãos? É o sentimento aqui de baixo, aqui no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse sentimento precisa existir em nós. Por quê, irmãos? Porque, como disse o Lucas aqui nas ofertas, quem nós somos, irmãos? Humanamente falando, podemos nos achar, né? Eu sou isso, eu sou bom, eu sou aquilo. Mas o que nós somos diante de Deus, irmãos? Nós não somos nada diante de Deus. Tá certo? Nós somos menos que nada, nós somos como um vácuo. Então, esse sentimento de esvaziar
vai contribuir para que você pense concordemente. O que havia entre essas duas irmãs? Havia ali uma discussão entre elas, um pensamento diferente. E nós sabemos que isso, irmãos, pode resultar no quê? Em divisão. Não era isso que acontecia com os coríntios? Eu sou de Paulo, sou de isso, sou daquilo. Mas aí Paulo fala lá, pensem a mesma coisa. Sejais unidos, tenham o mesmo sentimento. E aqui ele fala de novo, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você se esvaziar, se você se humilhar, vai ser muito mais fácil você pensar concordemente. Amém. Certo ou não? O que vai prevalecer é Cristo. E aí, no capítulo 3, né? Ele também fala no versículo 14, quando ele versículo 3, 14. Deixa eu ver se é no 4. 3. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pois todos os que somos perfeitos tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então aqui, ele fala no final, todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Esse sentimento, irmãos, é esse mesmo sentimento de esvaziar-se e humilhar-se. Se nós tivermos esse sentimento, de fato, irmãos, nós vamos pensar concordemente. Nós vamos tomar a cruz, meu pensamento vai para a cruz, eu vou ter força pelo poder da ressurreição, e eu vou me conformar com o Senhor na sua morte. E o resultado, irmãos, da morte no Senhor é a ressurreição. Amém? É a vida de ressurreição. Então havia um problema entre essas duas irmãs. Se há problemas entre nós, o que podemos fazer, irmãos? Nós podemos tomar a cruz, pensar concordemente, nos esvaziarmos e nos humilharmos diante de Deus. E aí, irmãos, Deus vai agir através de nós. O poder da ressurreição vai nos dar força para nós nos conformarmos com Ele nos seus sofrimentos por causa da igreja, por causa da edificação do corpo de Cristo. Isso precisa estar no nosso coração, irmãos. Nós fomos chamados para isso, para cooperar com o Senhor. Nós somos a expansão de Cristo na terra. Foi isso que Paulo viu. Amém, irmãos? Quando o Senhor apareceu para ele, ele viu que aquelas pessoas que ele perseguiam era a expansão de Cristo. Era o corpo de Cristo. Somos nós hoje. Cristo vivia apenas num homem, estava recluso no tempo e no espaço, mas agora ele é o Espírito. E ele vive em muitas pessoas. Que coisa maravilhosa. Mas esse corpo precisa ser unânime. Amém? E isso depende de você, depende de mim, depende de todos nós. Fazemos a nossa parte. Ter o sentimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Bom, eu queria falar mais um versículo aqui de 1 Coríntios, eu anotei aqui. 1 Coríntios capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, nós somos unidos ao Senhor de forma orgânica. É uma questão de vida. Esse Cristo está em nós. A mente de Cristo está em nós. Nós precisamos viver, decidir e andar segundo a mente de Cristo. Amém? Isso vai nos ajudar bastante, viu, irmãos? Quando você está naquele problema, né? Cansado. Ó Senhor Jesus. O que fazer, Senhor? Vamos comer desse pão, né? O pão vivo. Vamos desfrutar desse Deus triuno, que é o Espírito em nós hoje. Um excelente Espírito em nós. Bom, continuando aqui então no versículo 3, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
Nós já falamos algumas vezes sobre essa questão do jugo, né? Você estar na mesma canga, andar no mesmo passo. E Paulo pede para que, dentre os irmãos, para auxiliar, essas irmãs eram boas irmãs. Elas se esforçaram. Esforçar-se aqui é no sentido atlético, de você correr para vencer. E elas se esforçavam em cooperar com Paulo, também com os demais cooperadores, mas havia um problema entre elas. Quem poderia ajudá-las? Apenas uma pessoa, ou um irmão, ou irmãos que tivessem o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo. Qual era o sentimento do apóstolo Paulo? Esvaziar-se, seguir o Senhor, ganhar a Cristo, ser cheio de Cristo. Amém, irmãos? Então, um irmão que tem esse sentimento poderia ajudá-las a pensar concordemente. Também para nós, irmãos, às vezes nós vamos visitar irmãos e tal, como é que nós podemos auxiliar? Como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos cooperar com o Senhor para resgatar pessoas? É com esse sentimento. O Senhor também fala ali em Mateus, né, sobre nós estarmos com o mesmo jugo, vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, não é isso que ele fala? Aprendei de mim, o meu jugo, o meu fardo. É isso, irmãos, é o mesmo sentimento do Senhor, é o que Paulo está narrando, é o que Paulo está falando. Olha, você precisa estar nesse jugo. Que jugo é esse? Ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Amém, irmãos? E aí, se você tiver esse sentimento, você vai poder ajudar os irmãos. Você vai poder resgatar os irmãos. Às vezes o irmão está sofrido, está com dificuldade, às vezes cometeu algum problema, algum pecado, alguma coisa que o impede, que o envergonha, impede de desfrutar do Senhor, de estar aqui conosco na reunião. O que fazer? Nós vamos com a nossa justiça própria? Está vendo, irmão? Olha o que você fez, você pecou, agora você tem que confessar os seus pecados. Irmãos, nós precisamos ter brandura com os irmãos, né? Nós não podemos te deixar de falar verdades, mas que verdades? Da Bíblia, palavra da Bíblia, oração. O maior encorajamento é a oração. Vamos orar, vamos diante do Senhor, vamos falar com o Senhor. Perto está o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Bom, continuando aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor. O livro da vida os irmãos sabem, né? Ali em Hebreus, acho que capítulo... Eu marquei aqui. Eu nunca lembro de cor. Hebreus 12, 23 fala que nós somos os primogênitos arrolados nos céus. E também no livro do Apocalipse fala que o nome daqueles que receberam o Senhor, que são do Senhor e que venceram, tem seu nome escrito no livro da vida. Amém? Então daí ele continua aqui, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Onde é que nós vamos nos alegrar, irmãos? Nós cantamos um hino, né? Que a gente buscava vã alegria, né? Vã alegria eu busquei. Quer dizer, uma alegria que não tem sentido nenhum, né? Muitas pessoas buscam essa alegria ainda hoje. Mas, irmãos, a alegria do mundo é passageira. Hoje eu gosto demais disso. Amanhã você já não gosta mais. Hoje eu tenho isso. Eu digo, que é ótimo, isso que eu falo é ótimo. Amanhã não é mais. Mas a alegria do Senhor é para sempre. O Senhor Jesus fala em João capítulo 15, se eu não me engano, sobre o gozo. O gozo completo é o gozo que vem do Senhor. A verdadeira alegria é a alegria do Senhor. É o que Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Onde é que nós vamos depositar a nossa alegria, irmãos? No Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar aqui, né? João 15, vamos ler esse versículo? João 15, 11. Evangelho. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja... Você quer ter uma verdadeira alegria? Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem falado para nós. Nós precisamos ganhar mais de Cristo. Nós precisamos viver mais de Cristo. Percebe, irmãos? A alegria é algo que você desfruta interiormente, mas também ela é expressada exteriormente. Quando nós não estamos alegres, nós estamos carrancudos, bicudos. Nós olhamos com as pessoas com cara de mal. A nossa vida vai mal. E tudo é ruim, tudo é mal.
Mas se nós estivermos no Senhor e desfrutarmos dessa alegria do Senhor, a nossa alegria é completa. E você vai estar sempre sorrindo por causa do Senhor. A coisa está acabando ali embaixo, a coisa está sendo destruída, mas você está alegre. Nada tendo, mas possuindo tudo. Não é isso que Paulo fala? Eu não tenho nada. Eu aprendi a viver contente. Irmãos, nós precisamos aprender a viver contente. Isso é uma carreira, irmãos, isso é uma corrida. Nós precisamos nos esforçar para alcançar o prêmio. Amém? O reino dos céus é tomado pelo esforço. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos nos alegrar sempre no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Moderação, irmãos, é um fruto do Espírito. É algo que é de Deus, está em Deus, é de Cristo. Nós não somos moderados. Uma hora a gente está irado, outra hora a gente está calmo, outra hora a gente está furioso, roxo, né? Vai ficando vermelho, sobe um negócio vermelho, né? Sai de perto. Nós não somos moderados. A moderação eu peguei aqui, ó, do grego, né? Uma pessoa íntegra, é integridade, equidade, suave, gentil, paciente, tolerante, prudente. Qual desses itens aqui você se encaixa, irmãos? Hã? Eu olhei aqui e ainda não achei o meu aqui ainda. Tinha outros, mas também não dava certo, eu nem coloquei aqui. Talvez, irmãos, muitos irmãos aqui têm alguns desses itens, né? A vida já cresceu mais, né? Mas Paulo fala em Gálatas capítulo 5 que é o fruto do Espírito. E isso começa com amor. Irmãos, é o resultado da vida de Deus em nós. Isso aqui faz parte da natureza de Deus. Mas veja, irmãos, Deus nos fez a imagem dele mesmo. E quando nós lemos Coríntios, nós vemos que Cristo é a imagem do Deus invisível. E nós, que fomos feitos à imagem de Cristo, nós somos feitos como um vaso para conter esse Cristo. E toda essa natureza, todas essas virtudes estão em Cristo. E esse Cristo está em nós. Como que eu posso desfrutar disso? Ganhando Cristo. Como eu posso ter essas virtudes na minha vida? Ganhando a Cristo. Sendo achado nele. Conhecendo mais a Cristo na nossa vida, na nossa experiência. Percebe, irmãos? Paulo está falando e está se reportando a tudo aquilo que ele já havia falado nos 3 primeiros capítulos. A maneira, irmãos, de nós expressarmos e de Cristo ter essa expressão em nós é coisa prática, irmãos, é uma maneira prática, mas não sem nós estarmos nele. Se nós não estivermos nele, nós estamos aonde? No nosso homem natural. E o nosso homem natural não tem essas virtudes. Nós não somos moderados. Nós sequer somos equilibrados. É ou não é, irmãos? Não sei, né? Talvez tenha aqui alguém que é bem equilibrado, né? Mas eu não sou, irmãos, nada equilibrado. Então, de que eu preciso, irmãos? O Senhor fez toda uma obra. O Senhor veio a essa terra, viveu como homem, morreu, ressuscitou, deu seu Espírito, me chamou, me escolheu, me salvou. Eu não fiz nada, irmãos. Eu só preciso agora buscar ganhar mais desse Cristo. E esse Cristo vai produzir essas coisas exteriores na minha vida, no meu viver. De que eu preciso? De Cristo. Tem um hino que nós cantamos, mais de Cristo. Nós precisamos comer desse pão da vida. Nós precisamos beber muito dessa água, que é do rio da água da vida, que é a água da vida. Amém, irmãos? Bom, continuando aqui, né? Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Quem olha para você vê o quê, né? Então, que essa moderação dia a dia seja manifestada na nossa vida. Amém, irmãos? Nós temos esperança. Há uma esperança para nós. Cristo em nós é essa esperança de que um dia nós estaremos na glória. E glória é Deus Pai. Um dia nós vamos estar em Deus, irmãos. Eu creio nisso. É uma promessa. Eu creio. Amém? Perto está
o Senhor. Por um lado, irmãos, podemos dizer, e muitos interpretam que esse perto está o Senhor, se trata da segunda vinda do Senhor. Mas também, isso é um fato, né? Mas também, irmãos, é próximo. O Senhor está próximo de nós para nos socorrer. Você pode invocar. O Senhor não vai falhar, irmãos. O Senhor não vai falhar com você. Às vezes demora um pouco, mas, irmãos, a resposta certa vem da boca do Senhor. A solução vem da boca do Senhor. Perto está o Senhor. Se nós pudéssemos enxergar uma pessoa, o Senhor como pessoa, né? A gente ia olhar assim, o Senhor está perto, está dentro. O Senhor está entre nós. Ele é o Espírito. Todo inclusivo. Amém, irmãos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sabe, irmãos, essa questão da ansiedade é uma questão complicada, né? Ansiedade não é algo que provém de Deus. Ansiedade é algo que provém de Satanás. E essa tal da ansiedade, ela habita na natureza humana hoje. Está em nós, irmãos. Eu não sei se tem alguém aqui que pode dizer, eu não sou ansioso. Mas se tiver, amém, graças ao Senhor. Mas é algo que está na nossa natureza humana. E ela é contrário ou contrária à questão da moderação. Quem é moderado consegue ter uma vida em paz, uma vida calma, uma vida tranquila. Mas quem está ansioso vive agitado, vive correndo, vive desesperado, dormindo mal e tudo mais, e fica doente. Por quê, irmãos? Porque é o trabalho do inimigo. Nós sabemos que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Você ganha a Cristo, você recebe de Cristo, você conhece Cristo, e o pouco que você consegue ganhar de Cristo, Satanás vem com ansiedade para destruir, você fica ansioso e você se afasta do Senhor. Mas, irmãos, perto está o Senhor. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5. Passei aqui. Ó Senhor Jesus, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler o 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa... O Senhor Jesus também fala isso, né? Se você está ansioso, venha para mim, venha a mim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É um poema, né, irmãos? O Senhor fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Fala sobre as aves dos céus, fala sobre os campos. E aí ele fala assim, você não vale mais, sua vida não vale mais do que um passarinho. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os campos, mas eles não tecem, não fiam. Ó Senhor Jesus, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Pedro fala aqui também, ó. Ele, porque, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Aí ele faz uma advertência, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda também ao derredor, e como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, não seja comida de leão, coma de Cristo. Exale o bom perfume de Cristo. O leão não gosta do bom perfume. Esse leão aqui não gosta do bom perfume de Cristo. Mas nós, irmãos, somos como essa procissão triunfante. O Senhor é o nosso Senhor. Foi Ele quem nos cativou. Nós somos prisioneiros do Senhor. Nós somos uma procissão triunfante que exala o bom perfume de Cristo. Precisa ser a nossa vida e o nosso viver. Irmãos, o Senhor percebe que o Senhor está sempre encorajando a gente, irmãos? A gente está sempre dando um passo para trás, o Senhor está empurrando a gente sempre para frente, para prosseguir,
prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o soberano prêmio da vocação. Que prêmio é esse, irmãos? É o galardão. É desfrutar Cristo de forma plena no reino milenar. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar aqui então, né? Senhor Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Eu quero ler um trechinho aqui, irmãos. A oração é geral e tem a adoração e a comunhão como essência. A súplica é especial para uma necessidade específica. Em nossa oração a Deus, deve haver a essência da adoração e da comunhão, e também apresentar as necessidades específicas. Enquanto o adoramos e temos comunhão com Ele, desfrutamos e praticamos uma união com Ele. Esse diante aqui que ele fala aqui, irmãos, ele fala aqui, né? Diante de Deus. Essa palavra aqui é prós, né? É em direção a, ou é com. Então, você pega as suas petições, as suas orações e vai diante de Deus. Você as faz com Deus. Amém, irmãos? Então, aqui ficaria assim, ó. Em tudo, porém, sejam conhecidas com Deus as vossas petições. Irmãos, com Deus implica em comunhão. Nós precisamos ter muita comunhão com Deus. O Senhor fala ali em Mateus capítulo 6 para nós entrarmos no quarto, fecharmos a porta e termos uma comunhão em secreto com o Senhor. Nós podemos ter a oração coletiva, mas, irmãos, nós precisamos ter individualidade com o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Eu desfruto do Senhor na palavra, mas eu preciso conhecer. Não só saber sobre a sublimidade do conhecimento, mas também experimentar o Senhor. Em tudo na minha vida, em especial na minha oração, na minha comunhão com Deus. É entre mim e o Senhor. É entre você e o Senhor. E o Senhor vai responder para você em secreto. Amém, irmãos? Nós devemos orar coletivamente pelas necessidades da igreja, do corpo, dos irmãos. Mas nós precisamos ter experiências íntimas com o Senhor. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. O resultado, irmãos, está no verso 7. E a paz de Deus. A paz, que paz é essa, irmãos? É o próprio Deus. Deus é paz. Quer ter paz? Você precisa ter essa comunhão com Deus. Você precisa ter essa intimidade com o Senhor, levando as suas orações, levando a sua súplica, tendo comunhão íntima com Ele. E Ele responde para você. E você estando na presença de Deus, você vai sentir a paz de Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Irmãos, não dá para dizer o que é essa paz. É esse gozo do Senhor, esse gozo completo. O Senhor fala, no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra é rica, irmãos. Eu olho para essa palavra e vejo quão longe eu ainda estou. Mas graças ao Senhor, irmãos, eu tenho esperança. Há esperança para mim, irmãos. Há esperança para nós. Um dia, irmãos, esse Cristo que está em nós vai ser plenamente expresso. Nós vamos atingir esse padrão, irmãos. Esse padrão é o padrão do nosso irmão primogênito. Nós somos a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Nós temos o nosso nome no livro da vida. Nós somos parecidos com o Senhor. Nós somos um vaso para conter esse tesouro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do quem? Do tesouro. Um dia vai ser, irmãos. O vaso vai ser nada. O que vai ser visto é o tesouro. Senhor Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente.
em Cristo Jesus. Eu marquei uns versículos aqui, eu quero ler com os irmãos. Colossenses 3,15. Lembra, sabe que versículo é esse, irmãos? Colossenses 3,15? Vamos ler juntos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Isaías 26:3. Vamos achar aí? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Ele confia em ti. Conservará perfeita a paz. Por quê, irmãos? Porque nós confiamos no Senhor. João 14, Evangelho. Amém. João 14, versículo 27. Amém. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem... De quem é a paz que nós estamos recebendo, irmãos? O Senhor deixou Ele mesmo para nós. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Puxa, que presente, hein, irmãos? Às vezes a gente fica esperando um presentinho no mundo aí, irmãos. Esse é o verdadeiro presente. O Senhor deixou para nós, gratuitamente, a sua paz. A paz dele. Amém. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Apocalipse capítulo 2, versículo 33. Apocalipse 2. Fica 2, viu? Deixa eu achar aqui, Xande, agora. Eu marquei errado esse versículo, né? Certamente, né? Bom, vamos para Jeremias 17:10, então. Depois eu acho. Fala sobre som da mente. 23, né? Agora eu já mudei de livro aqui. Jeremias 17:10. Vamos ler juntos? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo a... Então vejam, irmãos, aqui em Filipenses capítulo 4, ele está falando exatamente que o Senhor vai guardar o nosso coração. Versículo 7. O Deus da paz que excede todo entendimento guardará. O Senhor ronda. O Senhor patrulha o seu e o meu coração. Amém, irmãos? Amém. E Ele vai dar o quê? Ele vai guardar nossa mente em Cristo Jesus. Se a nossa mente estiver no nosso homem natural, é confusão. Mas o Senhor está esquadrinhando a nossa mente e o nosso coração, porque Ele quer nos guardar nele. Ele está patrulhando. Ele quer falar para você, volta para mim. Venha para mim. Vinde. Come e beba. Desfrute de mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Deus triuno. Tudo o que você precisa, eu tenho. Todas as suas necessidades, eu posso suprir. Amém, irmãos? Então, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí, finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo que é de boa fama. Então veja, irmãos, aqui nós temos 6 virtudes que Paulo selecionou dentre as muitas virtudes que devem existir nos cristãos. Amém? Então aqui, tudo que é verdadeiro eticamente também, né? Respeitável, quer dizer, a vida dele é algo que mostra e que expressa uma vida respeitável, né? Ele fala que é reverência, nobre, ideia de dignidade. Tudo que é justo, que tem retidão diante de Deus e dos homens. Tudo que é puro, singelo nas intenções e nas ações, sem mistura. Tudo que é amável, que é amado, agradável, querido. E tudo que é de boa fama, boa reputação, atraente, encantador, gracioso. Que tal, irmãos? Somos assim? Irmãos, essas virtudes estão em Cristo. E esse tesouro está num vaso de barro. Nós somos a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Nós somos parecidos e somos próximos de Cristo. E Cristo está dentro de nós. Nós somos um vaso para conter esse Cristo. E essas virtudes estão em Cristo. Elas podem ser vividas em nós. Isso é uma questão de experiência. É de quanto nós ganhamos a Cristo. De quanto nós somos achados nele. De quanto a nossa justiça procede da fé. De quanto nós nos esvaziamos. De quanto nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus. Quando nós temos esse viver, quando nós ganhamos a Cristo, somos achados nele. Quando nós o experimentamos, quando nós desfrutamos do poder da ressurreição, quando nós somos achados nele, irmãos, nós podemos ter essa experiência exterior. Essa vida interior que está em nós, que nós vimos no capítulo 1, 2 e 3, ele pode ser expressa no nosso viver de maneira prática. Amém, irmãos? E aí ele fala aqui no final, se algum louvor existe, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então aqui não são 2 aspectos, mas são valores desses 6 aspectos que nós vimos. E por fim, no versículo 9, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Isso praticai. Então Paulo está falando para os filipenses, olha, a vida que vocês viram em mim, o meu servir a Deus, a minha vida com Deus, a minha expressão da vida com Deus, o que você viu, você aprendeu de mim, você precisa praticar isso. E aí, o Deus da paz será convosco. O fechamento dessa história toda, dessa vida toda, dessa expressão toda, é que a nossa vida vai estar em paz. Amém, irmãos? Porque o Deus da paz é conosco. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Então eu termino por aqui. Dá tempo de compartilhar? Compartilhar um pouquinho, né? Vamos compartilhar então, irmãos? Vamos completar a mensagem, tá certo, irmãos? A sua experiência com o Senhor.
Olha eu aqui de novo. Vai bem, vou. Vou eu? Sim. Tá. Vou começar esse título aqui. Fala tudo, né, irmãos? A expressão de uma vida que vive Cristo, né? Então a gente vê, não adianta a gente vem para a reunião, ouve a palavra e lá fora a gente é outra pessoa, né? Então a gente tem que expressar o Senhor através do que vivemos, né? E como o irmão Alexandre está falando, desde sexta, tudo que a gente come é o que a gente é, né? Se você comer o Senhor, você expressa o Senhor. Hoje foi muitas coisas que a gente nem sabe o que compartilhar, porque eu vi tudo a minha vida aqui, né? A minha dificuldade de expressar o Senhor, não tenho paciência, aparece que tem paciência, mas não tem, né? Todas essas qualidades que a gente tem, até é engraçado, só falar uma coisa assim, essa semana teve uma reunião de condomínio e tem uma senhorinha, ela muito educada, muito educada. E a hora que a gente estava lá, daí estava tendo até saindo briga, porque é a primeira vez que eu participo, né? Então começou a discutir. De repente a mulher levantou, foi lá na frente, falou, gritou, brigou, que tudo os amarados ficou quieto. Falei, nossa! Pensei, né? Falei, ó, que era mais quietinha ali, né? Mostrou o que era. Mas voltando à parte espiritual, a gente vê que a gente precisa se alimentar do Senhor, né? E aqui, desde que nós estamos vendo Filipenses, o Paulo só está encorajando nós, né? E nós estamos lendo Números no Evangelho, ali o povo, como desanimava no Velho Testamento, como eles desanimavam o Senhor. O Senhor fazia uma coisa, eles reclamavam. O Senhor fazia uma coisa, vivia reclamando, né? E o Senhor tinha vontade, acho que, de acabar com tudo, por amor a Moisés, que tinha irmãos ali, né, que tinha os que amavam o Senhor, ele não desistia. Mas às vezes eu ficava eu estava lendo, falei, nossa, mas que povo, né, que não dá sossego para o Senhor, né? E uma hora ele ouvia as murmurações, né? Nós não ouvimos assim alguém falar da gente, né? Está falando baixinho, mas o Senhor ouvia, né? Ele ouvia, né? A hora que Miriam e o irmão lá, o Arão falou, ele ouviu e ele ficou muito triste, porque era ali o que ele precisava desses três aí, né? E falando mal do irmão e falando mal do Senhor, né? Eu falei, ai, Senhor, como a gente é, né? E a gente de vez em quando dá essas tacadas fora aí, né? Mas eu louvo o Senhor pela palavra de hoje, que nós precisamos, irmão, é comer do Senhor, é se alimentar da palavra. Não vá comer outra coisa que você vai passar mal. Você vai expressar aquilo que você comeu. Então você precisa estar se alimentando do Senhor. E aqui ele está provando, né? Que quando Paulo fala de tudo, de toda a situação que ele viveu, de tudo, você ia aguentar passar o que Paulo passou? Não. A gente não ia aguentar, né? Mas ele fala, né? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém. E aqui no 4, né, versículo 9, e que o que também aprendeste e recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Você quer ter paz? Você quer ter tranquilidade, mesmo em sofrimento? Viva o Senhor, né? Deixa esse Deus com você, esse Deus da paz com você, né? Passamos por dificuldade, passamos, mas o Senhor, Ele está falando aqui, viva comigo que você vai ter paz, né? Louvado seja o Senhor por Paulo e pela palavra. Amém. Aleluia. A expressão de uma vida que vive Cristo. É uma vida que vive Cristo. Não é só hoje, ou só amanhã, ou depois de amanhã, mas uma vida que vive Cristo. Paulo, irmãos, disse, o meu viver é Cristo. Então ele podia dizer, né, com toda a autoridade, eu vivo Cristo e eu aprendi a viver o contente em toda e qualquer situação.
O irmão Dilson falou aí sobre moderação, né, e deu ali os sinônimos de moderação. Eu não me encaixo em nenhum deles. Se alguém daqui se encaixa, pode erguer sua mão. Não erga não, vá. Irmãos, a nossa situação, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ficar desesperados e ansiosos. Mas também temos uma palavra de encorajamento, lançando sobre ele, não alguma, mas toda. Irmãos, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, Deus não criou o homem ansioso, mas ele recebeu essa coisa depois que o pecado entrou. Mas Deus também é maravilhoso, irmãos. Ele proveu para nós livramento. Ele falou: deixo-vos a paz, é a minha paz eu vos dou. E o Adilson disse outro versículo, Filipenses 4:7, que ele guardará os nossos corações. Nosso coração ansioso. Sabe, lembrei, Adilson, não sei se é isso que você queria ler, com a ajuda do João, Apocalipse, o João ali, com o João aqui da Bíblia. Capítulo 2, versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. É isso mesmo ou não? Amém, aleluia, obrigado. Irmão, Deus, ele patrulha os nossos corações. Ele sabe o que é no mais íntimo do nosso ser. Ele sabe que nós somos ansiosos. Por isso, então, irmãos, ele sempre está pronto e disponível, dizendo: venham todos a mim. Vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, venham a mim. Então nós temos que ir ao Senhor, amém, para sermos aliviados. E ter esse viver, irmãos, essa expressão de uma vida equilibrada que vive Cristo. Amém. Moderação é como se fosse lá um dos aspectos do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, domínio próprio. Quem daqui tem domínio próprio? A irmã acabou de dar um exemplo aí. Se aconteceu com aquela senhora, acontece com cada um de nós, não é verdade, irmãos? Mas graças a Deus nós temos um refúgio. Temos onde ancorar o nosso coração, a nossa alma. É no Senhor. Ele que é a nossa paz. Ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. A paz do mundo é efêmera, é fugaz, é passageira, mas a paz do Senhor é perene. E é essa paz, irmãos, essa paz que vai ser o árbitro nos nossos corações. Aleluia. Amém. Amém. Eu fico muito tocada com a experiência de Paulo, né? Porque ele se esforçou para ser feliz ali numa condição que não era favorável. Era completamente desfavorável, tinha sido julgado injustamente, estava lá na prisão. Mas todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente precisa perceber que é a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. E eu estava desfrutando que se Paulo, naquela época, ele não tivesse preso injustamente, ele não tivesse ficado aquele tempo, ele não teria escrito as cartas que ele não teria escrito os livros que eram para a gente desfrutar hoje, né, da experiência dele. Ele não teria aprendido ali a viver naquela circunstância e ser feliz, né, aprender a louvar o Senhor. E isso mostra para mim o quanto eu ainda sou imatura, né, que às vezes uma coisa que não saiu da forma como eu queria, eu já emburro, já fico chateada, já perco a minha alegria, mas toda vez eu preciso lembrar para mim mesmo essa palavra, que não é algo natural, não é algo que a minha natureza humana vai me levar para. Eu preciso me esforçar diligentemente. Eu preciso agradecer ao Senhor, louvar o Senhor, independente da circunstância. Porque muitas vezes eu fico pensando, né? Porque quando as coisas saem da forma como a gente queria, é fácil, né? É muito mais fácil. Mas, às vezes, quando a gente questiona a vontade de Deus, né? Eu não sei vocês, mas por que não Deus? E aí eu estava olhando, isso, para mim, ainda mostra o quanto é a minha maturidade, né? Eu fico olhando para os meus filhos e é uma oportunidade. Às vezes, meu filho estava com problema com alguns exames alterados e ele não estava podendo comer certos tipos de coisa. E aí eu falava, e ele me via e me perguntava: mãe, posso comer isso? Eu falei: não, filho. Aí ele olha para mim: mas por que não, mãe?
É porque ele é criança, é imaturo. Você pode até explicar 1000 vezes, mas ele vai chegar, mãe, posso comer isso? Não. Por que não? E muitas vezes eu sou essa com o Senhor. O Senhor falou, não. E eu me questiono, por que não, Deus? Mas eu queria tanto. E a gente não vê o panorama todo, né? A gente, às vezes, costuma querer olhar só para aquilo ali que a gente quer naquele momento. Mas quando depois Deus vem mostrar, e o tempo, ele realmente ele mostra, né? Ele nos mostra, não, aquilo ali não era para você. Eu espero que um dia eu chegue numa maturidade, quando eu ouvir o não de Deus, de entender, acho que há alguma coisa que Deus não quer, já seja de bate-pronto, eu não fique questionando tanto. E me esforçar realmente, né? Independente da circunstância, do momento que eu tiver, uma vida que expressa ao Senhor é uma vida de esforço, é uma vida de querer, de aprender a amar o Senhor, a louvar, a ser feliz em qualquer situação. Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu gosto de ver, né, o Senhor me tocou nessa mensagem, o contraste ali do título com o que o Carlinhos estava falando, né? O Carlinhos falou muito sobre paz, né? Sobre a paz. E ali o título, ele fala a expressão de uma vida que vive Cristo, né? Na verdade, isso é uma relação, na verdade é um resultado, né? Uma expressão de uma vida que vive Cristo, ela precisa ter paz. Aí cabe uma reflexão, né? E aí, individualmente, o quanto do meu dia eu tenho essa paz. Não é a paz que tudo está bem, né? Que, querendo ou não falar de paz, quer dizer que está tudo certo. Mas é a paz que excede todo entendimento. Tem uma ênfase aí. Excede todo entendimento. Não é uma paz, né? Tem até um versículo que fala, né? Não dou a paz que o mundo dá, né? Não é essa paz que o mundo fala, né? Que está tudo bem. Mas é a paz e uma segurança, uma esperança em Cristo, né? E essa é a experiência que eu tenho que ter, né? Nós estamos falando de Filipenses, de um livro que fala ali da experiência de Cristo, né? De tudo que o Senhor idealizou para nós, vamos dizer, projetou para nós, planejou para nós, existe uma prática. A prática no meu dia a dia precisa ser uma prática que eu tenho paz, né? Que eu tenho paz em Cristo. Não é uma paz, de novo, como o mundo prega, não é dizer que tudo que está em minhas mãos, toda a minha decisão, eu sei como fazer, mas é uma confiança no Senhor. Aquilo que Paulo lhe fala ali em Filipenses é algo muito elevado. É muito elevado, né? O homem, ele passa uma vida buscando a alegria, a paz. Só que, neste mundo, essas coisas não é possível reter. Não é possível você encontrar. Nós, irmãos, nós temos essa paz. Nós temos essa acessibilidade ao Senhor. E nós precisamos desfrutar disso. Hoje, neste momento aqui, compartilhando com os irmãos, talvez é algo que seja mais fácil de ser prático na nossa vida. Mas eu vou dizer assim, a minha indagação de uma vida cristã é nos momentos mais assim desafiadores, no meu dia a dia no trabalho, em casa, aonde eu estou, por exemplo, no supermercado. É nessas horas que a luta, de fato, ela está ali imposta. E aí eu preciso de uma chave que também o Carlinhos falou na mensagem. Ele fala, no versículo 6, no final, né, ele fala, vou ler o versículo todo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. A oração, a comunhão com o Senhor, é a que vai nos fortalecer. É que nesses momentos nós seremos, vamos dizer, mais fortes. Então, graças ao Senhor,
nós temos o Deus triuno acessível a nós, no qual nos dá essa paz que excede todo entendimento, né? Ó Senhor Jesus, amém. Por um lado nós vivemos Cristo, por outro lado Cristo vive em nós. E mostra para nós nessa manhã um caminho. Qual que é o caminho da felicidade? É Cristo. Cristo é o motivo da nossa alegria. Cristo é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E eu lembrei algumas frases do apóstolo Paulo, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí em Colossenses, Cristo é em vós, a esperança da glória. Não é sobre olhar para nós, para os nossos defeitos, para a nossa instabilidade, mas olhar para Cristo. Porque tudo que eu não tenho, Cristo tem. Todos os defeitos, toda a moderação, nós vimos a paciência, a longanimidade, eu não tenho isso. Tudo que eu não tenho, todos os meus defeitos, eles só podem ser supridos, aperfeiçoados, aprimorados através de Cristo. E quando nós expressamos Cristo, temos uma vida de negar a nós mesmos e viver para Cristo, nós temos algo que só o Senhor pode dar para nós, que é a alegria. Porque a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então, se nós conhecemos o Senhor, nós temos alegria. E o cristão, ele não é alegre por causa das circunstâncias, por causa do ambiente onde ele está. Ele é alegre porque ele tem algo de grande valor dentro dele. Então, o que nós precisamos lembrar, o que eu preciso lembrar, é que a palavra, ela habita em mim. Não como algo, como entendimento, mas como algo vivo, como algo que eu posso experimentar diariamente. Jesus é o Senhor. Cristo é a solução para todos os nossos problemas. O que eu não tenho, Ele tem. O que eu preciso, Ele tem. E nós cantamos, né? Ele é o pastor, caminho, vida, fim. Ele é o profeta. Ele fala conosco, Ele nos encoraja, Ele nos incentiva. O que é a ansiedade? A ansiedade é você olhar muito para o problema, né? E aí você fica inquieto e você quer resolver o problema sozinho. Mas a alegria é o oposto da ansiedade. A alegria é crer que o Senhor tem o melhor, que a vontade do Senhor é o melhor, que o Senhor não se atrasa, que tudo que Ele faz é perfeito e eu preciso me entregar a Ele todos os dias da minha vida. Eu quero ser alegre, eu quero ter paz, eu quero ser longânimo, mas não porque eu tenho, mas porque Cristo está em mim. E Ele é a esperança da glória. Amém. Obrigado, irmão. Aleluia, que o Senhor projetou a vida humana de um modo relacional com Ele. O viver normal é um viver relacional com o Senhor. Nós não somos nada, não somos aquilo para o que fomos criados para ser, se nós não vivermos tendo uma relação com o Senhor. A gente viu que o Deus triuno, por causa do homem, uma criatura entre tantas outras que Ele criou, mas de modo específico, Ele se tornou um homem e Ele veio para se tornar acessível para nós e para ser para nós tudo isso que o irmão estava falando, aquilo que nós não somos, aquilo que nós devemos ser, nós somos com o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque a vida cristã é uma vida relacional. Mas isso não acontece se nós ficarmos inertes, né? O Senhor deixou várias coisas nas Escrituras, e que Paulo também é esse que, para ele, o viver é Cristo, que ele nos ensina em várias passagens. Por exemplo, uma delas é: orai sem cessar. Para nós termos um viver relacional com o Senhor, nós precisamos orar, ter comunhão com o Senhor, sem cessar. Senão a nossa vida vai por conta própria, vai pelo que o mundo dita, porque as circunstâncias ditam, os nossos próprios sentimentos vazios, e todas aquelas verdades divinas, todas aquelas coisas maravilhosas
que nós temos em Cristo e que nós temos nas Escrituras falando para nós, elas ficam apagadas, né? A ansiedade é uma das consequências disso. Eu fico ansioso porque eu vejo situações, eu vejo expectativas, mas eu não as vejo como o Senhor as vê. Eu vejo como o mundo a vê, como todo mundo vê. Mas eu não vejo a soberania de Deus nas coisas. Isso não passa na minha cabeça, no meu sentimento. Perto está o Senhor. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Outra coisa é isso, é a palavra de Deus. Se nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, as verdades, todas essas verdades vão sendo vivas na nossa vida e nos nossos corações. E as palavras que o Senhor tem dito são espírito e são vida. Louvado seja o Senhor. E pela palavra do Senhor nós também temos a presença do Senhor quando nós estamos envolvidos com a palavra, com interesse na vontade do Senhor. João, por exemplo, fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Louvado seja o Senhor. Quem não me ama... antes. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Louvado seja o Senhor. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, as Escrituras deixam muitas coisas para nós buscarmos o Senhor, e para que tudo isso seja verdade em nossas vidas. Ó Senhor Jesus, perto está o Senhor. Isso é uma verdade. E Ele tem cuidado de vós. Isso é uma outra verdade. Agora, se eu fico com o pensamento natural, pensamento que o mundo dita, e todas essas verdades ficam longe de mim, e o Cristo, o Deus triuno que passou por todo esse processo para ser a minha vida, tudo isso fica tão longe que eu vivo como um homem caído qualquer. Senhor Jesus, me ajuda porque eu preciso de Ti. Precisamos que o Senhor nos encha, que o Senhor ocupe os nossos momentos, que o Senhor ocupe a nossa vida, que o nosso coração não fique cheio de outras coisas, mas de tudo aquilo que é bom, que é respeitável, que nós oremos sem cessar, que nós vivamos debaixo da Tua palavra, debaixo das Tuas verdades, que nós contemplemos e reflitamos o Senhor. Senhor, que Cristo seja a nossa vida, que todo o nosso mundo seja Cristo, que nós estejamos ocupados com o Senhor, com a mente de Cristo, com as verdades divinas, e nós possamos expressar o Senhor. Salva-nos, Senhor. Amém. Essa baixinha tá aqui. Amém. Amém, amados irmãos. Estou muito feliz hoje, porque depois de quase 25 anos, estou aqui, aqui no local. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Ontem, tendo comunhão com alguns irmãos, toda essa palavra que foi falada hoje, irmãos, o Senhor confirmou. Louvado seja o Senhor. Falou do domínio próprio, que em Gálatas, né? Moderação, tudo isso. E o que o irmão Dante acabou de ler agora. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama é o amor do Senhor, irmãos. Não é o nosso amor, é o amor de Deus. E a nossa vida, os irmãos começaram falando, né? O Deus triuno mora em nosso interior. O Deus triuno, irmãos, mora no nosso interior. Por nós mesmos não somos capazes de nada. Eu sou rancorosa, eu sou invejosa. Tudo isso na natureza caída é isso.
Não adianta eu me iludir, porque eu sou assim. E todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Louvado seja o nosso Deus. Porque o que eu toquei nesta manhã, irmã, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, irmão, guardará as nossas mentes e os nossos corações em quem? Em mim mesma? Não, irmão. Em Cristo Jesus. É em Cristo, irmão. É isso nossa viva esperança, é isso que nos consola. Porque de nós mesmos é só morte, podridão, não tem nada que presta, irmão. Mas em Cristo, nessa vida que mora em nós, essa vida é prática, é real. Por isso que o Senhor nos coloca em diversas situações, para expressá-lo, para experimentá-lo, para depender dessa vida. Louvado seja o Senhor, porque é por essa vida que já tragou a morte. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Essas mensagens desse final de semana, na sexta, no sábado de hoje, irmãos, uma palavra está falando de todas as mensagens, né? Tem uma palavra que, para mim, ela está norteando as 3 mensagens. A palavra que Paulo falou para Timóteo, né? A palavra é o seguinte, ela fala assim, o versículo 6 de Timóteo fala assim: desviando-se algumas pessoas dessas coisas. Irmãos, o que nós ouvimos, que eu senti no meu sentimento, que eu ouvi na sexta-feira, falando sobre que Jesus é o pão da vida, né? Ele é o pão, alguma coisa para ser comida, né? Mas às vezes a gente não vê desse modo. A gente acha que é alguma coisa para aprender, para ver, para analisar, mas Jesus é o pão da vida. É principalmente, prioritariamente, é para se comer. Não é para saber, né? Tanto que a criança, ela não sabe nada, mas ela come. O adulto, às vezes por saber, perde de comer, né? Não se alimenta bem, sei lá eu. Enfim, e depois no sábado, irmão, falou da economia de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus. O que Ele quer é simples, irmãos. Ele quer se dar a nós. E por que eu falo que hoje eu falo assim que é a expressão de uma vida que vive Cristo. São todas as coisas assim que é fácil, mas às vezes nós não vivemos. O pão, Cristo como o pão da vida para se comer, e às vezes nós não comemos, né? Deus quer se dar a nós, mas nós vivemos por nós mesmos. Pelo aquilo que a gente acha certo, que acha errado, pela religião, faz as coisas sem Deus. Então, por isso que eu falei para os irmãos que a palavra que está me impressionando é a questão de se desviar. Então, muitas vezes a gente se desvia disso. E essa palavra desviaram significa assim, desviar do que é crucial. Daí eu fui ver o que é crucial no dicionário. Senhor Jesus, né? E lá fala assim que é uma, assim, simplificando, né? É uma tabuleta que se colocava no cruzamento para indicar o lugar certo para você tomar, a decisão certa para você tomar. Então, a decisão certa para nós tomarmos, irmão, nossa vida, nosso viver de cristão, para não ficar desviado. Às vezes a gente acha que é desviado, né? A gente tem até no mundo aí, cristão. Aquele irmão é desviado, parou de se reunir e tal. Assim? Mas aqui Paulo estava falando para alguém que estava se reunindo. Eles estavam desviados. Desviado do quê? Desviado da economia de Deus. Desviado do que Deus quer que a gente coma do Senhor. Ele é, quem de mim se alimenta por viverá. Ele quer que a gente receba o que Ele é para nós. E a gente fica tentando ser alguma coisa para Deus. Nós não somos nada. Nós precisamos receber
tudo isso que Deus planejou. Sendo Deus, desceu, né? Se encarnou. Aí Deus começou a aparecer, porque nós não víamos, não podíamos ver Deus, é invisível, não podíamos tocar Deus, porque é intocável, estava no alto, os céus. Em Jesus Cristo a gente viu Deus, até ele falou, quem me vê, vê o Pai. Mas aí não parou por aí. Ele precisa se tornar o Espírito para entrar em nós, para a gente poder desfrutar, para a gente comer desse pão da vida, né? Para a gente poder receber tudo que Ele é, tudo que nós precisamos, Ele é. Por isso que é um verdadeiro desvio, irmãos, quando a gente não faz isso. E eu analisei muitas vezes no dia, às vezes na semana, às vezes até por ano. Às vezes de manhã você está dependendo do Senhor, buscando, recebendo o Senhor, o que Ele é e tal. Mas depois, parece que do nada assim, você deixa de continuar recebendo do Senhor, porque Ele vai ser aquilo que você vai precisar para outras coisas naquele momento do dia. Nessa hora a gente desvia do que é crucial, é o foco, é o alvo. Mas louvado seja o Senhor por essa palavra. O Senhor não nos quer desviado de tudo isso que Ele preparou para nós. Ele quer que a gente desfrute dele como o pão da vida, né? Sem muita etiqueta, né? É comer. Até a gente estava compartilhando no grupo, o Senhor Jesus, Ele multiplicou o quê? Os pães e os peixes. O Senhor não ficou pensando na etiqueta. Ele não multiplicou guardanapo de papel, não multiplicou pratos, copinho, descartável, porque o intuito crucial é que a gente coma do Senhor. Porque senão a gente se desvia de tudo aquilo que o Senhor preparou já para nós. Né? Louvado seja o Senhor, irmão, pelas palavras do Senhor nesse final de semana, em todas as reuniões. E eu encorajo o irmão, não perca nenhuma reunião. Nós estamos desviando. O Senhor quer que a gente coma, a gente vai deixar de comer. Numa reunião se come muito. Numa reunião nós somos alimentados. Numa reunião nós recebemos tudo que Deus prepara para nós. Louvado seja o Senhor pelas reuniões, pelo falar de Deus a nós, pelo direcionamento, né, pelo foco que Ele dá para nós, para a gente não desviar daquilo que Deus planejou. Deus quer se dar a nós. Amém. Aleluia. Então vamos dar os avisos aqui. Tá bom assim? Como falou de refeição, então só queria avisar os irmãos, se alguém ainda deseja almoçar aqui conosco e não deu o nome, ainda tem algumas refeições, então procurem o serviço de caixa lá, que ainda tem algumas refeições por volta de 8 ou 10, se não me engano, tá bom? Então quem ainda deseja almoçar aqui com a gente tem essa oportunidade. Amém? Aleluia. Dia 1 a 4, pode projetar, por favor? Dia 1 a 4, nós vamos ter a comunhão entre igrejas com o tema Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 1 a 4 de março. Então, nesse período, nós vamos ter reuniões aqui que vão ser ou transmitidas daqui ou transmitidas no telão, nós vamos desfrutar. Sábado, às 20 horas, domingo às 20 horas, segunda às 20 horas e terça às 10 horas da manhã. Tá certo? As nossas reuniões, domingo nossa reunião da manhã está normal, tá? A reunião do Partido do Pão, nesse dia 2 ou 3, está normal. E alguma outra programação nós vamos anunciar para os irmãos durante essa semana. Amém, irmãos? Aleluia. Então, reservem esse período para estarmos em comunhão. Amém. Queria também, agora, acho que não... tem encabeçados aqui, ó. Reunião de jovens encabeçados em Cristo. Hoje é a reunião dos jovens às 17 horas aqui na Casa 1.
Amém? Todos os jovens venham para a reunião para desfrutar desse encabeçamento de Cristo. Encabeçados em Cristo. Aleluia. Mais algum aviso? Tem aí? Não? Tá. Então eu queria falar sobre a situação de alguns irmãos, também pedir oração e orarmos por eles. O Paulo Carvalho, pai da Marley, que está aqui, tá certo? Paulo Carvalho, nosso irmão, ele foi fazer um procedimento no joelho e acabou tendo infarto, né? E porque estava no hospital, foi cuidado a tempo, né? Essa foi a situação. E agora, amanhã, ele vai fazer a cirurgia do coração, algumas pontes, algumas safena mamária, etc. E amanhã cedo, então, ele vai passar por essa cirurgia do coração. Então, vamos orar por ele. E, se necessário, passar por várias provações, né? Ao mesmo tempo, também, a Íria também está doente. Hoje está melhor, né? Está um pouco melhor hoje. Mas uma série de questões comprometem a saúde dela. Vamos orar por ela também. E o Wilson Aurélio também pediu oração pela sogra, pela Célia Maria. Tá bom? E também vamos orar pela Regina, né? Amém? Ó Senhor Jesus. Então vamos orar nesse momento por esses irmãos. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas reuniões da igreja. Realmente nós queremos comer mais do Senhor, nos alimentarmos, Senhor, sermos fortalecidos, sermos constituídos pela tua vida em nós. Senhor amado, também queremos apresentar a ti nossos irmãos queridos que estão com dificuldades de saúde, problemas de saúde. Senhor, abençoe. Senhor, abençoe o Paulo Carvalho, vai passar por cirurgia amanhã, guarda a cirurgia, os médicos, todo o ambiente. Senhor, que tudo corra bem e que ele possa se recuperar. Também está conosco, Senhor. Nós oramos também pela Íria, continua fortalecendo nossa irmã. Graças ao Senhor, ela teve melhoras hoje e queremos que ela recupere bem também, Senhor, para estar conosco, louvando o Senhor, servindo ao Senhor. Aleluia! Também oramos pela Regina, pelo Luiz Carlos. Senhor, conhece a situação. Ó Senhor Jesus, faz a tua obra, cuida dela, Senhor. Abençoe a paz de Cristo ao seu coração e ao coração de toda a família. Também oramos pela Célia Maria. Abençoe, Senhor, cuida da sua saúde, dá recuperação para ela, que ela também possa ter mais e mais experiências com o Senhor. Oramos por toda a igreja, oramos por cada irmão e irmã. Senhor, abençoe a semana dos irmãos, todos nós possamos comer de Cristo, nos encher do Espírito, estarmos na Tua presença, orando sem cessar, invocando o Teu nome. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.